Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Ir, o nosso podcast onde a gente está aqui falando, ensinando, mostrando o caminho que te leva a Jesus e que você, então, ao encontrar Jesus, você também se torna um seguidor de Jesus e com certeza você pode ir, então você não pode ficar longe, tá? Bom, gente, olha, desde já eu quero te pedir para você nos seguir nas redes sociais. Então, nós temos o nosso Instagram, né? Pode Ir Estúdio. E o nosso... Ah, claro, eu sou a Verlane Ribeiro, né? Para quem não me conhece, então tá aqui o meu Insta, segue também lá. Então, siga a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal do YouTube, tá bom? Eu tô sentindo falta, gente, aqui do meu filho, que a gente fica brincando, rindo, conversando, mas olha, não se preocupa não, tá tudo bem. E a gente agora vai estar aí sozinho, né? De vez em quando eu vou ter algumas pessoas aqui para estar me ajudando também. Então você segue a gente e se inscreve lá no canal. Não te custa nada, tá bom? E com certeza você vai estar ajudando muito, 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 muito mesmo a gente. Então deixa o seu joinha e compartilhe esse link também com o máximo de pessoas para que esse vídeo então possa estar chegando a mais e mais pessoas e o máximo de pessoas possam então estar sendo abençoadas com tudo aquilo que a gente vai estar falando aqui. Bom, gente, como sempre, a gente sempre traz pessoas aqui muito especiais. E hoje nós estamos aqui com o pastor Adilson, ele que é pastor presidente da Secrim e também é presidente do COMEMP, o Conselho Ministerial de Pastores de Petrópolis. Então, pastor, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco, ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui e eu tenho certeza que hoje vai ser uma noite muito especial, um bate-papo muito interessante sobre coisas importantes que Deus vai estar trazendo aqui para os nossos ouvintes. Seja bem-vindo. Obrigado, né? Primeiramente, obrigado, papai, né? Manter a gente aí vivo e cheio de esperança e fé. Eu te agradeço também, você, pastora Verlane, e obrigado, é um privilégio, uma honra, né, que uma mesa dessa, né, com a tua presença, e eu creio que é uma oportunidade tremenda para Deus agir através da vida da gente, e parabéns aí por esse Pode Ir. Acho que é um ID, né, um comando, né, de Jesus para a gente realmente alcançar os corações e transformar o ambiente, transformar teu coração. Muito bom. Que bom. Bom, gente, como a gente sempre costuma falar, né, o pastor Adilson a gente apresenta, mas a gente sempre gosta que a pessoa fale um pouquinho dela, né? Então, pastor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes quem é o pastor Adilson. Eu sou uma criança. O pessoal fala lá, eles surpreendem. Esses dias deram uma bronca em umas crianças e eu estava no meio. Olha isso. Aí criaram um meme lá, vou chamar o pastor. Mas assim, a gente sou convertido desde, graças a Deus, né? Uhum. Nasci de novo desde os 20 anos de idade, já estou há um tempinho já nessa jornada da fé. Sou presidente do Conselho de Pastores do município de Petrópolis, por mais um tempo, que é o COMEMP, né? O Conselho aqui de Petrópolis. Também respondo pela comunidade evangélica Cristo em Nós, que o pessoal conhece como a Secrim. Também a Secrim desde 2007, né? Muito amigo do seu pastor Gerson. Já manda um abraço para ele, para a pastora Raquel, para o Mateuzinho, para o teu esposo, Léo, pastor Léo, e para o teu filhão, né? Que com certeza. Queria estar com ele aqui, mas então a gente está aí nessa jornada, né? Já há 17 anos com o ministério Secrim, com 3 igrejas na cidade, sendo a sede ali em Correias, na Boa Vista e no Vila Rica também. Que legal. Impactando aí e servindo, né? Servindo as pessoas, servindo o propósito do reino. Show de bola. Gente, olha, eu sei que assim, nós teríamos vários assuntos para conversar com o pastor Adilson sobre a igreja, sobre o COMEMP, mas hoje, especificamente hoje, a gente vai estar falando sobre algo bem específico, tá? Que olha, gente, tem 30 dias, apenas um mês que ele lançou o livro dele, tá? Tá aqui, O Reino Invertido. Então, a gente vai estar hoje conversando sobre esse livro que, assim, as pessoas têm amado, tem sido, assim, tá bombando. Então, você não vai poder ficar fora dessa, tá? Depois, também, no link, a gente vai estar falando, deixando o Instagram dele, os contatos, para que você também possa estar adquirindo esse livro. Pastor, fala pra gente como que foi, de onde surgiu a ideia de escrever esse livro.
Então, aí tem a ideia do nome, né? E a ideia da gente realmente desejar estar escrevendo um livro. É um sonho que já tem bastante tempo, né? Sempre a gente fala, né, que até brinca, né? Escrever um livro, plantar uma árvore. É verdade. Então eu tinha esse... E sempre falava para a igreja, meu livro está saindo, vai sair. E aí passou 1 ano, 2 anos, até que um rapaz, o nome dele é André, ele começou a caminhar no ministério e ele foi muito ativado na paternidade de destino. E interessante que a gente falou, nós colocamos as ideias, né? E ele criou logo uma editora Atmosfera. E ele lançou o primeiro livro dele, que é Todo Lugar é Comum Até Jesus Passar. Uau. Tudo se transforma. E aquilo foi mexendo, e ele colocou no coração dele que o próximo livro, antes dele lançar o dele, seria o meu. E aí a gente foi desafiado realmente a ter essa ideia, né, de escrever. E o nome Reino Invertido veio de uma citação de Tim Keller, em que ele coloca, né, essa palavra, né, que justamente tem a ver com subir contra a maré. Você ir, a maré, está todo mundo indo por um sistema e você resolve ir contra. Então há uma inversão, né? O reino de Deus, ele tem uma característica diferente. A terra trabalha, né? O Brasil democrático, mas o reino é teocrático, né? A teocracia. Sim. Então aquilo veio assim de impacto, de realmente mostrar o que está acontecendo hoje, das inversões de valores se perdendo, de ter um impacto com uma mensagem. Então ali veio essa ideia. E aí veio assim, a primeira coisa que a gente pensou é família, né? Então o prefácio é da minha esposa, psicanalista, pastora também, tem um monte mais, tem uma lista lá de formação, teóloga também, e a gente, eu até estou cursando também psicanálise. Que legal. Estou no finalzinho, né? Faltam 4 meses. E a capa, né? Essa capa aqui, ela está mostrando aqui um espelho, uma água, né? E o reflexo de um reino aqui, já é a ideia, já a participação do meu filho Felipe, né? Que hoje faz arquitetura, está finalizando também esse ano, fazendo amanhã 23 anos, dia 1º, né? Hoje. Uau! Então mande os parabéns. Uma benção aí pra gente. Que legal. E é legal, assim, que a família toda envolvida nesse projeto, né? Isso é muito, muito interessante. A família pastoral já envolvida nisso. A gente teve, assim, alguns sinais interessantes, né? Do livro em si. Primeiro, a rapidez que teve a aprovação. Normalmente, você vai passar um nome 7 dias, aí tem aquele processo todo. E um dia, o livro foi aprovado. Uau. O menino da editora me ligou e falou, não sei o que aconteceu, teu livro está aprovado, a gente já pode mandar para rodar. Mas por quê? Ele falou, não, porque é de 7, 10 até 15 dias. E aí eu comecei a ver que Deus estava no negócio, né? Eu fui para o Monte orar e levei o livro do André para consagrar. E quando na verdade, eu nem ia consagrar o livro dele, eu escutei o Espírito Santo falando, pega o livro dele, estava no carro, e consagra, e ora. Tudo que você quer que aconteça no seu, ore pelo dele. E aí porque é interessante a gente não ofuscar o brilho das pessoas que caminham com a gente. A gente entende a paternidade de levantar alguém que te supere, de trabalhar a equipe que a gente tem, de maneira que eles venham, como Jesus disse, né, realizar obras maiores. E abençoar. Eu acho que o reino flui nisso. E aí quando eu cheguei lá, 7 horas da manhã, eu tenho uma live no Instagram de segunda a sexta, e eu estou sempre em vários lugares. Já fiz de dentro da praia, em cima de pedra, em prédio, em monte, e a grande parte em casa, na sala. E a Catarina é uma cachorrinha que invade sempre a live lá, agora tem até gato invadindo. E eu tento resolver a situação e o pessoal adora, né? Quando dá isso, até estão me pedindo, cadê a Catarina? Cadê os gatos? Mas, então, no dia que eu fui para consagrar o livro dele, e eu comecei a chorar, porque eu comecei a sentir que aquela oração não era só para ele. Tinha a ver com o meu, que ainda não tinha estado pronto, né? Estava já na gráfica rodando. E ali, naquela hora ali, em que eu orei pelo livro, aí depois fiz o podcast. E na hora que eu fui pegar o livro, o André estava terminando algo no meu livro, né, fazendo a última correção para ser mandado para a gráfica, não tinha mandado ainda.
E aí ele foi dormir 5 da manhã. Às 7 ele ouviu uma voz, 7h20. Acorda, liga a live. E aí quando ele acordou para me ver na live, não entendeu porque eu estava pegando o livro dele e mostrando na tela. Aí ele começou a chorar, porque ele ouviu Deus, já tinha dormido, né, 2 horas e pouco. Sim. É difícil a gente levantar e ali a gente via os sinais. E aí tá vindo, né? O outro foi o meu próprio filho, né? Ele falou: pai, o pessoal estão falando bem do seu livro. E ele ficou assim, mexido, né? Acho que nem ele estava com essa expectativa de ver a igreja toda celebrando junto uma vitória. Que legal. Então é isso aí. Uhum. Show. Então a gente vai estar conversando um pouquinho a respeito de alguns temas que ele vai estar abordando, né, dentro do livro, alguns capítulos, e a gente vai estar conversando também um pouquinho a respeito disso. Lógico, até não vai dar para conversar e nem vamos falar sobre tudo, né, porque você precisa comprar o livro para você ser abençoado e estar abençoando também o pastor. Uhum. Mas a gente vai estar conversando um pouquinho a respeito dos assuntos, de alguns assuntos que ele vai estar abordando no livro. E logo no capítulo 1, né, pastor, o senhor fala sobre a questão de como ser inabalável, né? Então, assim, é bem interessante isso. A gente vive num mundo hoje onde as pessoas estão muito abaladas, né? As circunstâncias, as dificuldades, problemas que tantas pessoas que estão nos ouvindo, tem pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão passando por inúmeros problemas e que muitas vezes têm abalado pessoas, né? As pessoas têm sido abaladas, têm estado abaladas. E como ser inabalável nesse mundo hoje, né, pastor? Que a gente não sabe. Teve apagão agora lá na Europa. Meu irmão mora lá. Ele conseguiu ir pro shopping, ele ligou rapidinho pra gente e falou assim: gente, olha só, pra vocês não ficarem preocupados, estamos bem, mas provavelmente vamos ficar sem luz. Já estavam sem luz, eles conseguiram no shopping o Wi-Fi do shopping. Ele falou: a gente pode ficar sem celular, sem comunicação e tal, e ficar todo mundo preocupado, né? Você vê que o mundo está todo interligado nessa coisa toda aí, né? A Lu, né? A Lu e o Felipe também chegaram lá, enfrentaram essa situação. Então, a inspiração do livro, né, em decorrer do momento que eu comecei a escrever, 18 de abril do ano passado, também fez um ano, né? Que legal. Agora, eu estava assim numa crise, numa luta e muito problemas. Eu trabalho também na área comercial, sou representante comercial e indo viajar muito desanimado e querendo quase que voltar para casa. Sabe aquele dia que você quer encontrar uma caverna para se esconder e os problemas não paravam, ligações, problemas, a mercadoria errada, cliente nervoso, a venda não acontecia e de repente tá um cartão vencendo e o dinheiro estava ali preso e aquela coisa assim tensa. E eu já desanimado, mas eu continuei. E aí naquele dia, isso eu conto num pedaço no livro, né? E aí eu entrei realmente em Macaé e, por surpresa, consegui um hotel com preço fantástico, qualidade excelente. E eu comecei a olhar aquilo e eu não via uma coisa boa. Deus começou a tratar comigo, mas a gente está tão pesado, tão abalado, que a gente não percebe a presença e a simplicidade que Deus traz a gente. Aí de madrugada eu acordei e Deus começou a ministrar no meu coração sobre aquela passagem de Mateus que fala: a casa na areia e a casa na rocha, que a chuva vem para todo mundo. A gente pensa que a gente é o queridinho, que a gente agora é cristão, se converteu, que na hora a tempestade vai cair em todo lugar e você não. E eu comecei a olhar que a diferença era aonde você está fincado. Então, aí a Bíblia diz que é aquele que ouve e que pratica a palavra. Então, muita gente está ouvindo a palavra, mas não está acessando esse reino de Deus. Então, ali eu começo a trabalhar esse ponto, porque a casa da areia, ela não se sustentou.
Então, às vezes, o acabamento que a gente tem se preocupado bastante com aquilo que é visível, mas a gente acaba se perdendo com aquilo que é eterno. E às vezes a gente está achando que coisas são eternas, vão durar para sempre, e o eterno não é percebido dentro dessa ótica, né? É a caminhada pela vista ou pela visão, né? É o caso ali de Pedro, quando Jesus se aproxima, né? E às vezes Deus te encontra na tua maior frustração. Eu nem sei por que ele faz isso, mas ele espera você estar bem quebrado, machucado, e aí ele vem, como Jesus aparece, eles estão lavando a rede, desanimado, um dia de frustração, e naquele mesmo dia Deus vira o jogo, né? Hoje eu quero também declarar para a tua vida que Deus pode virar teu jogo. E ali, naquela hora, Jesus trazia a multidão. Quem traz a multidão é Jesus. Mas os olhos dele estavam tão frustrados, escurecidos, e ele não entendeu a visão do chamado que ele tinha de ser pescador de homem. Então Jesus tem que tratar talvez a vista dele primeiro, resolver o peixe que ele precisa, e aí entra muito o reino, né? Porque o primeiro Adão tinha esse acesso de domínio, de controle, de tudo, de toda a situação. Aí vem o último Adão na hora errada, lança a rede para o lado errado, vai na hora que ninguém pensa que vai ter. Você tem teu método, teu sistema, e você vê que esse sistema não vai valer de nada. Aonde entra o favor e a graça. E aí entra a fé, né? Então nessa hora, lança a rede. Ele não jogou expectativa de ter peixe. Ele jogou uma palavra que acessaria uma chave para o reino. E Pedro, Senhor, sobre essa palavra eu estou indo, mas não tinha nele talvez tanta fé. Mas a obediência gerou um milagre, né? E aquela visão para ele, aí ele fala: Senhor, me perdoa, eu sou um pecador. Então ali a quantidade de peixe ali sustentaria um ano de tantos peixes que tinham ali. Então naquela hora ali ele larga tudo. O reino é isso, é o reino que te faz, deixa tudo e Senhor, eu sou um pecador, se ausenta de mim. Aí a mudança da mentalidade, isso é uma metanoia, né? Então a palavra do reino é arrependimento. E naquela hora ele é chamado para ser inabalável, ele é chamado para segui-lo, né? E ele deixa tudo. Então ele entende a visão, o que ele estava querendo era o peixe, e a alegoria de Jesus eu te dou para você pescar as pessoas, tem um chamado para você, olha quem está aqui. Então às vezes a gente está ao lado do chamado da gente e está insistindo em se prender naquilo que é vista, né? Já falando da sua ótica aí, né? Você que entende bem de vista e visão, sim, né? As lentes dele precisavam ser trocadas, alteradas, e aí ele vê isso quando Deus trata essa vista, né? É interessante, né, pastor, quando a gente fala assim como ser inabalável, porque às vezes as pessoas acham que ser inabalável é o que o senhor falou, é não ter a tempestade, né? É não passar pela dificuldade. Aí eu vou ser inabalável. E o senhor está dizendo justamente o contrário, né? A tempestade vem, as circunstâncias adversas vêm, mas em Cristo a gente consegue... Isso. Aí o ponto até aumenta muito, né? Olhando por esse prisma, porque Jesus também estava num barco, numa tempestade, né? Tem duas cenas, Lucas já fala que ele dormia, o outro texto já fala que Pedro, né, é desafiado ele a sair do barco. Mas pensando em Lucas, ali no Evangelho de Lucas, Jesus ele se levanta e acalma tudo ali, porque ele tem paz interior. A atmosfera que você está mais consciente, Bill Johnson fala isso, é aquela que você vai colocar para externar ela. Então, um problema é interno. Então, o reino inabalável, né, respondendo você, seria a primeira coisa que eu tenho que resolver dentro de mim. Então, assim, naquele dia, ao eu ser impactado, né, com essa presença, essa palavra, eu discerni o que é a paternidade, e também, ao mesmo tempo, os problemas continuaram. Mas a autoridade que Deus nos deu e a paz, ela foi suficiente para estar alegre diante daquilo tudo e ir resolvendo já com a sabedoria do reino. Aí você tem a palavra do reino, é o Salomão, né? O Salomão pegamos essa situação ali, qual que é a chave? Então, uma palavra
começou a mudar tudo e aí aquela alegria tomou conta e você passa a dominar. Você não é controlado pelo medo ou pela razão, ou dependendo das circunstâncias. Aí é essa paz que excede todo entendimento. O reino de Deus é paz, alegria e justiça, né? Então são uma tríade aí muito poderosa, né? A justiça, onde de fato eu abro mão do meu direito. Quem entende de direito, né? Jesus abriu mão do seu exclusivo direito de ser Deus, mas tomou a forma de homem. Então a cruz é o lugar que eu sou levado para que a minha carne seja abatida ali e eu tenho esse novo nascimento de viver o reino de Deus. Maravilha, maravilha. Ó, tá vendo? Vocês têm que adquirir esse livro. No capítulo 3, você já falou da paternidade também, mas no capítulo 3 você fala um pouco da cultura da presença. Eu acho que é bem legal a gente estar abordando um pouco esse assunto. Há uma tentação hoje na humanidade de uma maneira, né? E a gente pode ser corrompido no nosso dom. É quando eu tenho o meu dom e eu utilizo ele em benefício próprio, ou eu tenho o dom da palavra e pela palavra eu posso querer seduzir uma pessoa, até, né, uma coisa bem perversa, e escapar do propósito que Deus me criou para que eu viva nele. Então, por que eu estou colocando essa introdução, né? Porque Moisés, de repente, ele é tentado a uma proposta de Deus. Era Deus que estava falando: Moisés, eu vou cumprir o que eu prometi aos seus pais, a Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou te dar essa terra e eu estou enviando um anjo. E esse anjo vai à frente. Você vai ter livramento, você vai alcançar a terra. Então, tudo ligado à promessa foi claramente colocado para ele. Mas ele tinha desenvolvido, e o que o chamou foi um primeiro encontro. Então, as pessoas, todos nós tivemos um primeiro encontro, o primeiro amor, que foi a sarça. E naquela hora ali que essa sarça, né, impactou a vida dele, ele vai criando uma cultura de valorizar a presença. E está pronto para nem viver uma promessa, se isso for mexer e ele não ter mais a presença. Então a Bíblia vai dizer: muitos me dirão naquele dia, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu falei línguas, né? Em teu nome eu fiz tantas coisas. E Jesus vai dizer: eu nem conheço vocês, porque operaram usando e recebendo e sabendo como fazer as coisas, mas abriram mão da presença. Então Moisés, quando ele tinha ali uma tenda, né? Eu gosto muito dessa tenda, que essa tenda tinha um propósito tremendo, que era um pouquinho afastado do arraial. Aí a Bíblia diz que as pessoas acompanhavam com olhares a hora que Moisés se dirigia para lá. E a hora que Moisés chegava, a glória descia, eu falo isso no capítulo, descia para habitar aquela tenda. Então ali Deus falava, a nuvem descia. Então todo mundo sabia que tinha algo lá. Agora imagina bem, se o anjo está indo, se Deus não está indo mais, a tenda perde a razão de ser. Então Moisés, eles estão indo e Deus está dizendo: eu não vou no meio do povo, porque se eu estiver no meio do povo a coisa vai esquentar, eu vou estar matando essa galera aí, essa rebeldia, né? Que o pecado é essa rebeldia. Mas Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair daqui. Tipo assim, Senhor, eu estou submisso ao Senhor, mas não me dê esse comando, dê outro, me dá uma nova palavra. Eu não posso abrir mão do Senhor. Então, às vezes a gente precisa sacrificar aquilo que a gente quer muito, como Abraão, em prol de entender aquilo que o reino quer. Então, o reino invertido é: cumpra-se em nós a tua vontade. Era a Maria, né, quando ela recebe o anjo Gabriel e é anunciado o Salvador, ela fala: faça-se em mim o que o Senhor quer. Então, essa é a chave. Então, a cultura da presença é a gente entender que a gente pode ter se corrompido ao longo da história, se perdido, querendo demais as bênçãos de Deus, mas abrindo mão de uma presença, de uma glória, de algo que é um impacto do Espírito Santo de Deus, de ser apaixonado pelo Espírito Santo de Deus, de ter esse amor, né? Porque as profecias, elas vão terminar. Se você olhar, Jesus nunca não recebeu, não teve ninguém que falou: Jesus, assim diz o Senhor, vai por aqui, porque ele e o Pai eram um.
Sim. Então, a conexão de paternidade é esse DNA da identidade, de um novo nascimento, porque você se torna um cidadão por nascimento, não por um green card, não por algo que você está conquistando como uma cidadania americana, uma documentação, 5 anos em teste, nada disso. Você nasceu de novo, aí você pode estar aqui em Petrópolis, estar no Rio de Janeiro, estar no mundo, mas você não pertence mais aqui, porque você nasceu dele e nele e para ele, né? Então, isso é importante demais, essa cultura, né, de entender, Deus está aqui. Por que a gente está aqui? A presença dele é real, aonde estiverem 2 ou 3 ou mais. Então, esse conhecimento de me conheçam, né? Então, eu vivo isso na oração do Pai Nosso, no meu devocional, como eu aprendi até com o pastor Gerson também, até o monte que eu vou, foi ele que apontou. Eu passei alguns momentos vendo ele orar ao lado dele, mas depois eu preciso ter a minha experiência, preciso ter aquilo que de fato ele me responde, né? Quantas vezes eu faço perguntas para ele o tempo todo e ele gosta de responder. Sempre ele vem: Senhor, por que isso? Me fala sobre isso, eu quero aprender. Então eu vou vendo: Pai, a pessoa falou isso, mas isso não é. Então, assim, e a mensagem do reino, né, ela é poderosa. Falei muito, falei demais. Tá ótimo. Me puxa a orelha aí. Estamos aqui aprendendo, né? Então, fique à vontade, o pastor só está aqui para falar. Eu marquei aqui alguns, e também, assim, o senhor fala também sobre promessas, né? O capítulo 5 vem falando sobre promessas, e é muito legal, porque muitas pessoas, como a gente está falando, né, nesse mundo que abala, nas dificuldades, muitas pessoas, elas às vezes recebem promessas, a palavra de Deus está repleta de promessas, e muitas pessoas às vezes na vida, na correria, se esquecem das promessas. Então, como que o senhor aborda isso dentro do livro? Uhum. Então, aí a gente vê assim, às vezes a gente está tanto tempo com uma palavra e com uma promessa que a gente tende a orar por orar e desanimar. Deus tem um tempo marcado para se cumprir. A vida de Sara, né? Sara riu. Então, Abraão carregava uma promessa, né? Aproximadamente 25 anos, e tudo foi colaborando ao inverso, ao contrário, é o reino invertido. A idade avançou, as impossibilidades estavam no auge, e ali vem a visitação. E ali é um ponto poderoso, que isso aconteceu também com Zacarias. Mas olhando para Sara, o anjo fala: você riu. Não, eu não ri. Você riu. Então, para Deus não há nada impossível. Então, no tempo determinado se cumprirá. Aí, se você olhar Gênesis, aí eu não me lembro agora o capítulo, está no livro, mas ele coloca assim: e no tempo determinado pelo Senhor, Sara deu à luz a Isaac. Então, ali quer dizer... Então, a promessa está marcada num tempo determinado que Deus tem para a tua vida. Então, eu abordo esse tempo determinado de Deus. E ali a gente, aprofundando um pouco mais, aí você vê que Zacarias duvida. Às vezes você está orando por aquilo, mas quando a bênção chega, você começa e ele fica mudo porque ele duvida. A incredulidade fez porque está sendo gerado um milagre, e ele não pode opinar negativamente. Então, ou seja, as suas limitações o fizeram ficar negativo. Sim. Então, está olhando para si, está olhando para o que te limita. E às vezes a nossa oração, porque Deus faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, por que não orarmos além do que a gente entende como nossa própria limitação, né? É o Josué que manda parar a terra, o sol, a lua, para que a batalha esticasse. Ele está mexendo em áreas, ele está ligando coisas no céu. Então, o reino é um reino de impacto. Se a gente não der um impacto mesmo na sociedade, na mudança, não provocar irritabilidade no religioso, aí a gente não acessou o reino. Porque quem mais vai se irritar é o religioso. É o Simão, é aquele que vai olhar ali: mas você está pregando o quê? Esse cara, né, quando você fala uma coisa absurda, isso vai irritar. Sim. Então, esse é o plano, né? Ele é invertido porque ele vai provocar essa irritabilidade. Então eu coloco muito esse tempo determinado da promessa, ali a vida de Zacarias, de Isabel, vivendo o milagre, encontrando com outra pessoa, gerando, Maria, e ali a questão de Abraão. O pai prometeu
E às vezes a gente quer dar jeitinho, né? A gente quer ajudar Deus. Nós vamos ajudar, então botou uma escrava, deu uma confusão, até hoje a gente está aí vendo. Exatamente. Então, assim, a precipitação nossa em relação ao time, né? A Bíblia, em Marcos também, logo capítulo 1, acho que até anotei aqui, verso 15 diz, cumpriu o tempo. Então, há um tempo determinado debaixo do sol para cada momento. Então, o próprio Moisés, uma vez Deus falou muito isso comigo, eu estava em um lugar e eu olhei, já tinha cabelo branco, 30 e poucos anos, eu falei, Senhor, que dia que o Senhor vai me usar? Aí Deus olhou para mim, o que é o teu cabelo branco para mim? O que você acha? Se eu quiser começar contigo mais tarde? Eu falei, Senhor, não dá para ser agora, não. Mas assim, há um tempo determinado. Então a gente está vivendo isso. As promessas do Pai, né? Elas vão se cumprir. E a gente precisa, como diz o bispo JB, ser prisioneiro da esperança. Crer contra a esperança. Crer contra as impossibilidades. Porque Deus é fiel. E aí um outro ponto interessante é, ainda que eu seja infiel, Deus, contudo, permanecerá fiel. E isso não nos dá o direito de que, se nós sofrermos alguma coisa de qualquer pessoa que seja, nos ofendeu, nos machucou, e eu mude em relação a ela, eu estou saindo da característica do reino invertido. Porque Deus, ainda que a gente for infiel, Ele não muda quem Ele é. Então qualquer pessoa já precisa ter de mim o perdão, já precisa ter de mim o amor, eu já preciso olhar para ela e não colocar na conta dela ou ficar carregando um sentimento, um ressentimento com aquilo que me fizeram, porque Deus não carrega isso. O pai do filho pródigo não teve dificuldade em perdoar o filho que o considerou morto, que levou parte dos seus bens e que volta quebrado. Ele não tem problema. O problema era do irmão. O irmão que teve problema em perdoá-lo. Então a gente às vezes está rejeitando quem Deus já purificou. Quem Deus já é o Pedro ali. Não rejeite quem Deus já... Aquilo que Deus já abençoou. Então essa fidelidade dele é a certeza. Então a gente não parte da dúvida, a gente parte de que ela vai se cumprir. Por quê? Porque Deus só começa depois que termina. Isaías fala, né? Eu terminei, agora eu vou começar. Então você vai dar certo. Você não é um experimento. A tua vida é uma vida de propósito. Gente, fica ligadinho aí, tá? Só uma pequenina pausa, mas fica ligado, a gente não vai sair. Eu quero só rapidinho falar sobre a Homeótica, tá? Olha, a gente tem alguns parceiros aqui, então fica com o celular ligado aí, escaneia o QR Code, segue a gente lá no Instagram. E você que está nos ouvindo e entrar em contato com a Homeótica, você terá um desconto super especial, tá? Então, fica ali na rua Dr. Nelson de Saerpe, número 41, ao lado da Clínica Luiz Pasteur. Você tá aí o nosso telefone também. Então, você que está nos ouvindo aqui hoje e dizer, olha, eu ouvi lá no podcast e tal, que eu tenho um desconto, pode ir lá na Homeótica que você terá um desconto, tá bom? Então, escaneia aí o QR Code e segue a gente, tá bom? Bom, gente, voltando, a gente já passou do meio, pastor, então já estamos aí caminhando, daqui a pouquinho para a reta final, a gente começa a conversar e passa tão rápido. Então, eu falo com todo mundo que vem aqui, as pessoas falam, às vezes ficam preocupadas com a questão de horário, eu falo, gente, não se preocupa, a gente começa a conversar, a hora simplesmente voa, né? Passa muito rápido. E eu quero tratar um assunto que também está aqui, né, um dos capítulos, que é a lei do reconhecimento. Tá. Vamos trabalhar um pouquinho, conversar um pouquinho a respeito disso, como o senhor está abordando isso no livro, porque eu acho que vai ser bem interessante para os nossos ouvintes. Então, a gente, assim, com a jornada que a gente tem, a gente viu muita coisa, e a gente tem que ter, assim, uma certa humildade o tempo todo, porque a gente pode aprender de Deus e a gente pode aprender com o discipulado, com pessoas. Tem coisas que Deus vai falar diretamente a você, mas ele não tem uma pretensão de achar que o cara agora é o camarada que tem, né? Isso aí é um perigo, né? É um perigo da soberba, do orgulho. Então, muitas coisas algumas delas que eu escrevo, como tem uma pessoa que eu admiro muito e escuto mensagem dele em inglês o tempo todo, é o James Franklin.
um pastor de Atlanta, né? E uma época em 2006, 2005, foi a primeira vez que eu vi o Mike Murdock. Foi um divisor de águas. Ainda não, eu estava em Cachoeiras de Macacu, fui numa conferência do CIMEB, do pastor Silas e outros pastores, que era o conselho já nacional, né, do Brasil. E lá o Mike Murdock, ele trouxe um livro, e ele trouxe essa palavra que ela veio me impactar, né? Tudo que você precisa já está em você. Você precisa reconhecê-lo e você precisa celebrar. Tudo que você não celebra deixa a sua vida. O judeu, ele celebra o tempo todo, tem 3 festas, mais festas. Cada momento foi ressignificado, né, pela vida deles. Então era de fato reconhecer o que você já tem. É a viúva que ela tinha o azeite, e o profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? E ela: eu não tenho nada. Lembrei, tenho sim um pouco de azeite numa botija. E aí ele então imprime a pregação a partir do que ela tem. E a partir disso ela começa a fechar a porta, entrar em operação, um milagre, né? Da onde veio aquele óleo? Ele veio do reino, né? Então o reino está todo na Bíblia o tempo todo. Sim. Né? Até para a gente entender um pouco mais sobre isso, é que o governo que Adão não perdeu uma religião. A gente hoje não poderíamos nem classificar o cristianismo ao lado de tantas religiões. Sim. Porque se eu entendo ele como reino, ele está em um patamar diferenciado, porque Jesus não estabeleceu uma religião, estabeleceu uma igreja. Mas ele não estabeleceu um rito, uma religião. A gente é que está criando, né, dessa maneira. Então, esse acesso, ele vem dele, mas ele te entregou algo, né? É o caso do cajado. Moisés, ele tinha um cajado e ele começa a questionar para Deus: o povo não vai crer, o que eu tenho que fazer quando eu chegar lá? Ele vai olhando para ele, não se vendo adequado para o chamado. Eu estou inadequado. E aí, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Então, é aquilo que a gente já usa, já tem habilidade, já está o tempo todo, que a gente está olhando que não tem poder, que é insignificante. Ali está contido o que Deus vai usar para aquela hora, vai potencializar o que você tem. Então, o cajado na mão de Moisés, o pastor Jesse até pregou sobre isso também, né? Funcionava. É a funda na mão de um Davi. É o que você tem e o que você descobre, né, que já está em você, você reconhece, é fundamental. Você pode estar perdendo até de não reconhecer pessoas do seu lado. A própria menina também na casa de Naamã, ela foi uma influenciadora, ela teve Era uma pessoa insignificante naquela situação e que fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Então, tudo que Naamã precisava era dela. Sim. E Deus colocou ela ali. Então, tanto pessoas, coisas, situações. Então, a gente precisa olhar pelo que a gente tem. Eu, por exemplo, tive um sonho, né, dentro do meu trabalho, e eu olhando e Deus falando para mim: não parta daquilo que te falta, porque você já tem tudo que você precisa. Aí eu via meu escritório com muita tinta e muita informação, mas muita coisa. Eu falei: gente, eu tô rico, isso tudo, e não sei nem como é que cabia tanta coisa ali. E de repente passou uma semana e eu tive uma ideia, e numa ideia eu montei um trabalho para jogar nas redes sociais em todos os meus clientes, e a maioria deles não tinha informação do produto que eu tinha jogado. E aí eu achei estranho, meu Deus, será que eu não estou divulgando bem? E aí eu lembrei do sonho, e quando eu entrei dentro do escritório, eu vi lá uma desse tamanho, uma pilha de jornal informativo específico daquele produto, estava lá dentro. E quer dizer, então a informação estava lá dentro, eu tinha que ter pego, e aquela hora aquilo me bateu, né, naquela experiência que eu tive há um tempo atrás, da oportunidade que eu tinha e do que eu não estava usando, e eu fechei negócios em cima daquilo. Uau. Então, e aquilo veio de um sonho
e estava lá em casa. Então, às vezes eu estou olhando a habilidade que você tem, por exemplo, quanto tempo eu tenho? Agora escrevi, eu até olhei para mim e falei, gente, eu não sou um escritor, eu sou quem leva a mensagem. Mas às vezes a gente está brigando com aquilo que Deus quer que a gente assuma como identidade. A gente é que não está crendo. A dificuldade de Jeremias é porque na democracia você escolhe o rei, mas no reino nós não escolhemos, mas ele é que nos escolhe. Então Deus escolheu Jeremias e falou, não diga que você é uma criança. E aí porque ele fala, ó, eu te escolhi ainda, né, no ventre da sua mãe. E aí ele, olha, mas você me escolheu, eu não sei falar, eu não tenho a idade. Ele vai colocando um monte de questionamentos e de desculpas. Hoje a gente está enfrentando uma pancada de gente, né? Vou usar um termo assim, pancada mesmo, que dão desculpas. E ali o Jeremias, ele fala assim, eu não sei falar. Aí Deus toca na boca dele e diz, eu falarei pela tua boca. Eu falarei por você. Então, assim, o potencial, né, é algo que ainda não foi divulgado. É um poder inexplorado ou um poder desconhecido. Então, a lei do reconhecimento vai ativar o potencial que você ainda não viu que tem para aquela função que você foi levantado. Então, e aí entra esse potencial. O potencial é tremendo. É o potencial da aranha, né, que se protege com o que está dentro dela. Sim. Ela salta aquilo ali, que é aquilo que o inimigo vê que ela é a comida, mas ela passa a devorar quem vem para ela. E aquela cerinha, a garra, né, aquilo que ela constrói serve para prender aqueles que estão vendo ela como presa. Então é o potencial. É por isso Josué e Caleb olham e você precisa de coragem. Então eles olham, nós vamos para cima. Então é diferente da mentalidade. Então o reino, ele traz a grande mensagem de arrependimento. Na verdade, o grande confronto para todos nós, que Deus faz e que o Pai nos faz sobre isso, é arrependimento. Então arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. É legal você que está nos ouvindo hoje, eu tenho certeza que você não está aqui por acaso. E tudo isso que o pastor está falando, e é tão interessante, é tão forte isso, né? E talvez você que está nos ouvindo esteja nessa crise, esteja nesse dia mal, né? Nesse dia que está tudo abalado, né? Está tudo abalado. E talvez Deus está te levando a assistir esse vídeo, a ouvir esse bate-papo, porque quem sabe o tempo, né, o tempo determinado de Deus para você que está nos ouvindo, pode ser hoje. E Deus está te levando a ouvir tudo isso para te lembrar das promessas, para te trazer esse entendimento do teu potencial, que tudo que você precisa, tuas buscas, tuas dificuldades, tuas crises, a solução Deus já colocou dentro de você. Eu tenho certeza que você está nos ouvindo hoje, Deus vai trazer a luz, vai trazer a tua consciência, tudo que você precisa, tudo que você está buscando, para que você saia desse momento abalável que você está vivendo, tá? E para a gente finalizar, pastor, já estamos aqui na retinha final, nós temos aí pouquinho de 10 minutos para falar. Então, a gente já falou sobre tantos assuntos, então assim, isso também trata sobre as chaves do reino e o reino invertido em si. Então, para a gente finalizar com essa chave de ouro, vamos falar um pouquinho sobre essas chaves do reino, desse reino invertido. Amém. Então, Adão, ele perde não uma religião, e ele também não perde o céu. Ele perde o governo da terra e o reino que Jesus vem trazer, né? E a palavra que ele dá a Pedro, né, é sobre as chaves. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então, a chave que a gente trata no livro, o ponto principal ali é o conhecimento. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então Deus escondeu as coisas dos entendidos, dos sábios, e tem revelado aos pequeninos, aqueles que são humildes. Então Deus está usando as coisas loucas desse mundo para envergonhar. Então o conhecimento, ele entra como uma chave e o ponto da cidadania. Agora, o interessante da chave é que a gente sempre pensa, né? Será que aquilo que eu te der vai ser ligado no céu para depois ligar na terra, ou é ligado na terra para depois ligar no céu? Então a gente pensa que primeiro liga no céu, que tem que ligar lá em cima, mas não, na verdade vai ligar na terra.
é quando a viúva resolve fazer a entrega de um bolo, de um primeiro pedaço, como primícia, para o profeta, pela palavra que o profeta libera, é que aí então que funciona na vida dela. Nada vai ser liberado do céu se primeiro não for acionado na terra. Então ele tinha que pescar. Ele é o movimento que ele está fazendo debaixo da obediência da palavra que vai gerar a recompensa que ele está esperando. Então você vai aprendendo nesse reino, entendendo também que as coisas abaladas serão abaladas para que aquelas que são inabaláveis permaneçam de pé. E a construção desse reino, ele tem a base, na verdade, do amor, porque Deus é amor. Deus, ele não tem amor. Havendo profecias, elas vão terminar. Às vezes, se eu tenho poder para transportar um monte de lugar, tanta fé para isso, eu posso estar me exibindo, mas se eu não tiver o amor, essas coisas não vão ter validade, não vão ter importância para o reino. Então, a operação de milagre, de pregação, de retórica é fundamental desde que ela seja amparado na perspectiva do amor. Então, essa chave, né, é aquilo que o acordo, é uma concordância, algo muito poderoso em concordar, onde 2 ou 3 concordarem. Então, Deus vai atrelando a gente à vida da outra pessoa e vai nos mostrando assim essa vida de submissão, mas à medida que eu estou crendo, eu consigo virar coisas tremendas. E nesse mundo, né, que a gente está vendo esses abalos todos, o reino ele traz uma cultura diferente. Uma cultura daquele que confronta, uma cultura daquele que preza valores de honrar pai e mãe. A honra atrai a graça de Deus, a honra é o princípio. Então o reino ele vai também, a gente vai trazendo no livro, os princípios de Deus, que seguidos eles nos fazem, nos tornam inabaláveis diante de tudo, porque o princípio te protege. E o princípio, as leis, né, se deixar uma lei da gravidade, se você quebrá-la, você é quebrado. Sim. Então é a mesma coisa. Então, se você caminha debaixo da vontade de Deus, né, aí ora seja feita a tua vontade, é o lugar mais seguro que você está. É importante isso, né? Pedro virou isso também dentro da cadeia, né? Quando ele estava preso, ele conseguiu dormir. E ele tinha uma palavra de Deus: o dia você vai se tornar velho, o outro vai te vestir, o outro vai te levar. Então, se ele está na cadeia e ele olha, né, no reflexo de alguma situação, de algum escudo, de alguma armadura, e ele olha, meu cabelo ainda não está branco, então eu tenho promessa. Então não vai ser amanhã que Herodes vai me matar. Não importa a última notícia que morreu Tiago, eu tenho uma nova notícia, eu tenho um evangelho de boas novas para te dar. E Pedro sai daquele lugar, ele é tirado de lá pelo anjo. Então você tem promessa, o reino é inabalável, confia no Senhor de todo o teu coração, caminha nos princípios e pronto, perdoe, ame, né? O reino é invertido. Se alguém te ferir de um lado, entrega o outro lado. Se ele está te querendo a capa, dê também a túnica, né? Não substitua os bens materiais pela essência do reino. Isso vale mais. Alguém pode tirar muitas coisas de você, mas não pode remover a tua fé, porque ela é inabalável. Eles não podem mexer, o espinho pode machucar a tua carne, mas não pode entrar na tua alma. Paulo viu isso, né? Então 3 vezes ele falou: pai, tira. Eu, não. Então o reino também é o não, é a renúncia, né? Então, assim, o assunto ele é vasto, né? Sim. A gente está dando um pouco de uma pincelada. A gente está só pincelando. Então, você que gostou, se interessou, acho que vai ser, tem muita coisa interessante nesse livro. E você, então, adquira, tá? Pastor, hoje seria pelo seu Instagram? Isso, é pela bio, você acessa lá, @pastor Adilson Luiz,
E ali você entrando lá, tem lá a bio lá, você clica e você Show. vai aparecer um WhatsApp lá, a gente vai Show. te encaminhar. Então a gente vai estar deixando também aqui na descrição do vídeo, tá? O WhatsApp do pastor, desculpa, o Instagram do pastor, o Instagram Isso. da igreja. Pode deixar o WhatsApp também. Então tá bom. Então a gente vai deixar aqui para você estar adquirindo esse livro. E eu tenho certeza que você vai, assim, Deus vai falar muito, como Ele, tenho certeza que já te saltou coisas aos seus olhos, no seu coração, na sua mente, para que você possa estar virando a sua chave. Deus quer virar a chave da sua vida. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Então, você que está nos ouvindo hoje, eu tenho certeza que você não está aqui por acaso. Então, adquira o livro O Reino Invertido. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Pastorzão, para a gente então finalizar, eu queria que você deixasse assim, tantas coisas maravilhosas que o senhor já falou, mas que o senhor, em um minutinho, resumisse tudo isso e deixasse uma palavra abençoadora aí, palavra profética, aquilo que Deus Senhor colocar no seu coração para aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Jesus, ele disse, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado até vós. Eu acho que mais do que nunca é mudança da nossa mentalidade. Se eu tivesse que entregar, né, uma palavra hoje, eu entregaria essa palavra, arrependimento. Eu pensar diferente. Eu amar o reino e amar a Deus sobre todas as coisas. Então a grande mensagem é a mensagem da cruz e a importância da comunhão, a importância dessa mesa, a importância da gente parar aqui e estar trocando uma ideia e é o momento de revelar a glória de Deus e revelar o amor de Deus. Que Deus abençoe, que haja esse arrependimento constante na vida da gente e que essa mudança provoque impacto na nossa geração e para a próxima que vai vir. Maravilha. Pastor Adilson, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado estar aqui falando do seu livro. Foi um grande prazer, tá? Mande um abraço para a esposa, tá bom? Para toda a igreja. Uma bênção ter conosco. Muito obrigada mesmo. Obrigado, tá obrigado a tua vida, né? Teu ministério, tua família. E obrigado por estar divulgando aí o livro Reino Invertido. A gente ter esses amigos que é importante para a vida da gente. E Deus abençoe e parabenizo você pelo Pode Ir. Obrigada. Gente, então, você que está conosco, não se esqueça, tá, de seguir a gente lá no Instagram e se inscrever no canal. Isso vai ajudar muito, muito, muito. E envia para o seu amigo, para o seu parente, pai, mãe, tio, avô. Manda para todo mundo, porque aí todo mundo vai continuar compartilhando. Isso vai ajudar muito, tá bom? Então, gente, finalizamos mais um Pode Ir e semana que vem teremos mais, então fica conosco, tá bom? Até semana que vem, Deus abençoe, beijo grande, fiquem com Deus.